Quando a gente vem para praticar o Dharma, a gente se interessa pela prática do Dharma. A gente estuda sobre o assunto. A gente tenta colocar em prática. E a gente se depara logo com os obstáculos. Desejo, prazeres sensoriais, raiva, agitação, sonolência ou dúvida, mente confusa. E às vezes a gente fica tentando lidar com isso, usando apenas ferramentas internas, achando que a gente tem que resolver tudo usando apenas a mente. Se a gente conseguir fazer isso é ótimo, mas a gente tem parâmetro para isso. Que nem o médico que, sei lá, o paciente está doente, dá um remédio, resolve, pá, reverte o caso sozinho, não precisa de nenhuma intervenção a mais. Tira e queda. Resolveu o problema do paciente. Muito médico vai ter que internar, vai ter que deixar de molho, vai ter que olhar, observar, tenta isso, não deu certo, tenta aquilo, não deu certo. Então assim, a gente tem que se localizar onde que a gente está e o que a gente consegue fazer. E uma coisa que às vezes as pessoas não usam como ferramenta, que às vezes não está muito explícito nas instruções, é a questão do ambiente, do espaço. Então, por exemplo, a pessoa está com... Isso aparece mais explicitamente na sessão da sonolência. Mas as pessoas às vezes não percebem que isso pode ser aplicado para os outros também. Por exemplo, está com sonolência, você não chega a um certo ponto que não dá para você resolver sentado. Você vai ficar patinando na lama. Então tem que fazer o quê? Tem que levantar, tem que andar um pouco, tem que olhar para a luz, tem que ir para um lugar aberto. Para quem já fez isso, você vê, a mente está super sonolenta, super cansada, você vai para um lugar aberto, pronto, sumiu a sonolência. Cadê a sonolência? Sumiu! Como que isso foi possível? Sendo que se você ficar sentado lá, você vai ficar rodando na lama por meia hora, 1 hora, 2 horas, perdendo tempo, porque aquilo não é prática, aquilo é afundar na lama, afundar na areia movediça. Enquanto você levanta, vai fazer meditação num lugar aberto, pronto, budou. A mente está limpa em 3 minutos, você não tem uma vírgula de sono. Aí vai ter que lidar com outra coisa. Então o ambiente afeta a mente também. E às vezes você vê, você muda o ambiente, você consegue mudar a mente mais rápido do que você tentar fazer aquilo na força bruta interna, somente usando esforço interno.
Mas isso também se aplica aos demais obstáculos também. Se eu tiro intervalo de trabalho, o ambiente de trabalho tem uma certa tensão mental, dependendo do tipo de trabalho. Então, tira o intervalo, não vai ficar lá dentro, vai para a rua, vai caminhar, vai para um lugar onde tem natureza, vai tentar procurar uma localização pacífica. E às vezes isso é muito mais eficiente do que você tentar fazer Budô muito rápido na mente e tentar resolver aquilo. A gente vive numa grande cidade, mas ainda existem locais, se a gente usar a nossa sabedoria e a nossa criatividade, a gente consegue arranjar locais que possibilitam essa mudança na mente. E às vezes compensa um esforço adicional. Eu vou ter que... Eu conheço um parque pacífico perto de casa. Em vez de meditar em casa, eu vou lá no parque. Mas eu posso meditar de casa mesmo, dá na mesma, né? Não é a mesma coisa. Em casa tem todas essas percepções, você olha para um lugar, tem coisas por fazer, tem coisas por não fazer, tem as memórias do local, né? Então tudo isso acaba afetando a mente também, condicionando a mente também. Então, experimentar diferentes locais que a gente tem disponíveis. Mesmo monge em mosteiro, né? Eu lembro quando eu era monge, o último lugar que eu ia praticar era no meu cut. Eu ia andar por aí, procurar um lugar longe do meu cut. O cut era só para guardar as coisas, a prática era fora do cut. Andar para lá e para cá, lugar aberto, para mim funcionava melhor assim. Então, às vezes, uma coisa que falta, quer dizer, não tem noção que isso tem efeito. Então, tem que testar, pegar e testar. Vai no lugar, esse lugar aqui é muito bagunçado, muita gente passando, melhor não, vou para outro lugar. Experimenta diferentes locais. E compara com simplesmente sentar no quarto, no cantinho ali do lado da cama. Qual que tem um efeito melhor na mente? Tem lugares abertos que tem um efeito amplo na mente. Tem lugares fechados que tem um lugar mais opressivo na mente. Essas coisas existem, essas coisas afetam a mente. Então, às vezes, muitas vezes, se a gente colocar um esforcinho adicional em cuidar do ambiente ou se deslocar para um outro ambiente, possibilita que a prática se aprofunde. Enquanto você estiver lá meditando lá na cama, qualquer vírgula de sonolência, melhor deitar aqui, já dormir, tirar uma sonequinha, né? Hoje é domingo, né? Tirar uma sonequinha, vou até às 5 da tarde dormindo, né? Se você estiver ido para algum outro local, primeiro, às vezes a sonolência nem surge, porque não vai ter condicionado aquela memória da cama. Segundo, se surgir a sonolência, você vai ter que lidar com ela. Você não vai poder simplesmente deitar e dormir, porque você pode ser assaltado, alguma coisa assim. Então, troca de ambiente é algo bom de se estudar, bom de se explorar. Mesmo no mosteiro, quem frequenta o mosteiro, explore isso, né? O mosteiro é um espaço amplo, né? Não se limite ao seu quarto
fechadinho. Vá além disso. Explore outros locais. Vai fazer meditação andando lá em cima, vai fazer meditação lá embaixo. Fazendo meditação do lado aberto, do lado de fora, na varandinha. E veja o efeito que isso tem na mente. Veja como isso condiciona a mente de forma diferente. E às vezes isso é muito mais eficiente do que querer procurar uma técnica mágica ou simplesmente fazer na força bruta do Kamatana, do objeto de meditação. Retira a mesma coisa. Não se limite a ficar, se tem nos horários vagos, não se limite a ficar naquele local. Só vou meditar no salão de meditação, fora do salão não. Eu particularmente acho o pior lugar para meditar é no quarto. Acho mentalmente opressivo. Vai caminhar para fora, vai caminhar numa região sombreada, distante, afastada, pronto. A mente fica muito mais alerta, muito mais clara, muito mais disposta para a prática. Você fica muito dentro do quarto, tende para sonolência, tende a dormir muito, tende a preguiça. Às vezes nem é tão cansado assim, né? Mas a gente vai pro mosteiro, não tem nada acontecendo, nossa mente é viciada em estímulos. E a mente simplesmente vai lá e a gente acaba desperdiçando o tempo que a gente poderia estar usando de forma melhor. Então fica um convite de explorar essas coisas. Você vê, mesmo fora do mosteiro, na cidade, tem opções. Óbvio, tem dias que esses parques da cidade estão muito movimentados. E realmente, dependendo do horário que você for, é uma bagunça. Acaba sendo muito agitado. Se a gente tem uma mente que se distrai com facilidade, acaba não sendo muito útil também. Mas tem dias e horários em que é conveniente, em que é pacífico, em que é tranquilo. Seja no prédio em que a gente mora, algum local mais tranquilo, alguma área verde, alguma praça, que a gente se sinta seguro. Então, prática não é só objeto de meditação, não é só técnica mágica para lidar com obstáculo. Mudar o ambiente também tem efeito. Lembro que uma vez, antes do começo do Vassa, do Vassa não, era fora do Vassa, na estação fria. E no Vassa não tem como fazer isso. Na estação fria da Tailândia, tipo, sei lá, fica 20 graus de manhã. Ou 15, às vezes, dependendo do mosteiro. Até 10 em Ubon. E aí fica difícil como não tem muito pano, não tem muito proteção contra o frio, né? As construções são muito vulneráveis ao frio. Então fica difícil levantar da cama, né? Ou então dorme demais, né? Aí o Adhyana veio com essa de ninguém dorme no hut, todo mundo dorme acampado no mato. Aí inicialmente a gente vem com aquela resistência mental de tipo, não, por que isso? A gente não queria fazer isso. É tão austero, né? Vou ter que dormir no mato, numa barraca, vai que entra uma cobra, vai que entra um escorpião, vai que entra uma lacraia. Vai que o urso vem e por aí vai. Mas aí você pega, faz. Aí você olha pra mente, não é que não tem menos sonolência, não é que você acorda mais bem disposto, não é que você dorme melhor. O negócio é mais austero, você dorme, não tem nem colchão direito, o negócio não é nem plano, tem uns galhos, raiz de árvore por baixo. Às vezes até dói as costas, mas tipo, você acorda melhor, a mente está melhor, a mente está mais clara, mais disposta, do que se você tivesse dormido num lugar fechadinho, protegidinho demais. Aí a gente vê o quanto que as quelezas nos deludem, né? Que a gente precisa de alguém para
sugerir essas coisas que tiram da zona de conforto. Porque as nossas quelezas não iam sugerir isso. Por mais que a gente tivesse lido nos sutras, lido nos textos, lido nos sutras, a gente não. As quelezas nunca iriam sugerir isso. Então você vê como que o ambiente tem efeito na mente. Tanto que alguma das práticas ascéticas, né, que os monges têm disponíveis no cardápio, né, uma das práticas é viver em um local aberto ou viver sobre o pé de uma árvore. E é curioso que o viver sobre o pé de uma árvore faz parte das... Como é que fala? Dos 4 requisitos, assim, depois da cerimônia de ordenação, né, o preceptor ele tem que te orientar como obter os 4 requisitos, né? Uma orientação geral, assim. Né? E a primeira coisa que é falada é a primeira coisa. É a primeira coisa. Acho que, se não me engano, é a primeira coisa. Acho que é a primeira coisa. Viver sobre o pé de uma árvore como abrigo. Você vê, o Buda colocou isso como a primeira coisa. Então, o ambiente deve ter algum efeito, né? Então, assim, estar na natureza, estar num local tranquilo, estar num parque, tem um efeito, né? Explore isso. Não jogue isso no lixo. Ruka Mula Senasana. Tipo, essa vida santa tem como base viver sobre o pé de uma árvore. Até arrepio falar isso. Mas, nossa, curioso. Aí depois ele vem falando dos requisitos, né? Comida esmolada como alimento, urina fermentada como medicamento. E tá faltando um. Trapos como panos descartados como mantos. Mas o primeiro é Ruka Mula Senasana. Não lembro o resto em Pali, mas Ruka Mula Senasana, tipo, abrigo no pé de uma árvore. Então, o abrigo recomendado. O Buda não obrigava os monges a viver sob o pé de uma árvore, tanto que não tinha o retiro das chuvas em que todo mundo se recolhia porque realmente chovia, tudo ficava molhado, né? Ficava austero. Mas quando é disponível, né, explore isso, né? Explore praticar no local aberto. No mosteiro, quando a gente vai, explore isso, né? Não fique trancado no seu quarto com as suas quelezas lá dentro. Saia, ande, mude o ambiente e vê como é que essa chavinha muda na mente. Tradição de floresta, não é tradição de quarto. Então explore isso, se tem disponível, explore, use isso. Use o que tiver disponível na sua região, onde você mora, no seu prédio, na sua cidade. Busque isso, explore isso. Mas em um local aberto alguém vai me ver meditando, mas assim... Gente, tanta coisa prejudicial para se ter vergonha, né? Tipo, o que a gente está fazendo de mal? Tudo bem, se alguém for fazer um ritual de um sacrifício de um animal embaixo da janela do seu prédio, né? Realmente é uma coisa que, sei lá, é a prática religiosa da pessoa, mas tudo bem, tem que fazer um local mais recluso, né? Porque é uma coisa que não vai... Uma coisa que desperta revolta em algumas pessoas, pode gerar incômodo, né? Agora, sentar em meditação ou andar em meditação, que incômodo que você está causando aos outros, né? A não ser que seja pisando com barulho embaixo da janela de alguém, né? Então, assim... Isso seria criticado pelos sábios, né? Pense, se algum discípulo do Buda, né, visse alguém meditando, andando ou sentado em meditação em um local aberto e alguém ia criticar isso.
Algum Deva, discípulo do Buda, ia criticar isso. Algum Naga, discípulo do Buda, ia criticar isso. Então, assim, tome como referência os sábios, né? Não tome como referência as pessoas tolas. Tantas coisas feias que as pessoas fazem na rua, tipo, elas não estão nem aí, né? Fazem em público e não estão nem aí. Então, assim, não tenha vergonha do Dharma, né? Se a gente pratica o Dharma, não tem que ter vergonha de praticar o Dharma. A gente praticando o Dharma. Óbvio que o local também é importante, não vai, sei lá, vai numa igreja católica e vai fazer meditação andando no corredor da igreja também, né? Tem que ter limite também. Limite do que é apropriado e do que não é apropriado. Mas no local público, né? No local quieto público, qual o problema? Tem que ser um local mais recluso, para não ficar tipo de chamar muita atenção. É bom não chamar muita atenção. Não quer também ficar de chamar atenção, vai pro lado da vaidade, né? De querer aparecer. Então fica o convite de testar e experimentar essas coisas, né? Olhar para quando possível, praticar mais perto da natureza, né? Estender-se embaixo de uma pé de uma árvore como um local aberto, um local com natureza, um local mais... Em vez de só limitar a nossa prática a um quarto fechado. Então fica o convite de testar e experimentar essas coisas, né? Por mais que a gente viva numa cidade grande, se a gente usar a nossa criatividade, a nossa sabedoria, a gente deve conseguir achar alguma forma de usar isso, em algum grau, quando for conveniente. Óbvio que não é todo dia que vai ser disponível também, vai ter prática que a gente tem que fazer em casa, está chovendo, não tem como ser para fora, né? Mas quando é conveniente, quando é possível, de vez em quando, faça isso, experimente, teste isso, né? E vamos ver se não tem um efeito, né? Diferente na mente. Sentar em meditação num local público, né? Tipo, você não precisa sentar. Você não se sente confortável de pernas cruzadas, né? Você tem que sentar com almofada, não. Sente, aprenda a sentar numa cadeira, né? Num banco, né? Sem encotar as costas, né? E conseguir sentar em meditação de forma confortável, né? Porque essa ideia que você tem que carregar uma almofada de meditação, um tapetinho de meditação também, vira uma... Eu já consigo praticar onde tem meu tapetinho, minha almofada, tem meu incenso e minha vela. Aí pronto, você não consegue praticar em qualquer lugar. Agora, você aprende a praticar sentado numa cadeira. Pronto, você consegue sentar numa praça, num banco. Você consegue sentar no metrô, você consegue sentar no ônibus, você consegue sentar em qualquer lugar. Agora, se você constrói a sua prática em volta de uma almofada e uma banquinha confortável, tipo, tem que estar na postura de X, aí você fica bem limitado no que você pode fazer. Então, assim, usar todas as posturas disponíveis que a gente tem. Sentar no chão nem sempre é conveniente, então a gente usa o que a gente tem e a gente consegue integrar melhor nessa prática no nosso dia a dia. Então fica o convite de testar e experimentar essas coisas.